Por causa desse homem, Bolsonaro, no Brasil, foi chamado de genocida. Esse senhor aqui é Anthony Fauci. E só para você ter uma ideia da gravidade de tudo que está sendo exposto nos últimos dias a respeito da farsa da pandemia, quando a Covid-19 explodiu em todo o mundo, Fauci era o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos da América. E simplesmente foi ele quem ditou todas as normas e regras estabelecidas durante todo o período da pandemia. Como, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento social e o isolamento e a perseguição, os ataques à ivermectina e à cloroquina. Na última quarta-feira, dia 29 de julho, Fauci compareceu perante o Comitê de Segurança Interna do Senado norte-americano para responder a perguntas de senadores. E isso aconteceu porque o senador republicano Rand Paul intimou o Fauci e publicou mais de 1.100 páginas do seu diário privado da pandemia. Páginas datilografadas que Fauci manteve entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022. O Comitê de Segurança Interna do Senado teve acesso a essas páginas quando o Departamento de Saúde de Robert Kennedy Jr. divulgou, argumentando que, como Fauci havia digitado esse diário privado num computador federal, aqueles registros pertenciam ao governo. E essa exposição do diário privado de Fauci desmascarou toda a farsa da pandemia para o mundo inteiro, simplesmente porque em suas páginas, datilografadas por ele mesmo, privadas, Fauci contradiz tudo aquilo que ele orientou como medidas de segurança. A farsa é tão monstruosa que durante todo o interrogatório, Fauci invocou por 111 vezes a 5ª emenda da Constituição e se calou, se negou a responder às perguntas que lhe eram feitas. No diário apresentado de Anthony Fauci, simplesmente está lá, escrito por ele, que o distanciamento social não impedia a proliferação do vírus, que as máscaras não adiantavam de nada, que as vacinas não tinham eficácia. Aliás, consta, registrado pelo próprio Anthony Fauci, que ele mesmo, após tomar a vacina, sofreu um infarto pulmonar. Fauci não apenas sabia dos efeitos colaterais da vacina, ele não apenas sabia que a vacina não era eficaz, ele não apenas sabia do risco de miocardite, como ele mesmo sofreu um infarto grave após se vacinar e escondeu isso do mundo. Em uma entrevista, Robert Kennedy Jr., que foi simplesmente quem apresentou o diário de Fauci para o Comitê de Segurança Interna do Senado norte-americano, afirmou que Fauci mentiu sobre tudo. Ele mentiu sobre as máscaras, ele mentiu sobre a imunidade natural, ele mentiu sobre o distanciamento social, ele mentiu sobre as vacinas, ele mentiu sobre a hidroxicloroquina. Aliás, nesse diário privado, Fauci afirma conhecer a eficiência da ivermectina e da cloroquina, afirmando que esses dois medicamentos poderiam evitar 50% das mortes por Covid-19. Acontece que depois do próprio Fauci ter revelado isso, Donald Trump entrou de cabeça divulgando a cloroquina. A partir do momento que Trump entrou no cenário recomendando a cloroquina, as pessoas passaram a entender que aquele se tornava um jogo político. E foi então que Anthony Fauci, que reconheceu a eficiência da cloroquina e chegou a dizer em seu diário que pretendia disponibilizar a cloroquina para o mundo, voltou atrás e negou a eficiência da cloroquina para que Trump não saísse fortalecido em seu discurso. Você consegue entender a gravidade do que aconteceu? Ele transformou numa guerra política e proibiu a utilização de um remédio que poderia ter evitado 50% dos casos de morte. Por causa desse homem, famílias inteiras foram obrigadas a se vacinar e a vacinar os seus filhos. Pais foram ameaçados de perderem a guarda dos seus filhos, quando ele sabia que a vacina não funcionava e que a vacina poderia trazer consequências graves, como trouxe a ele mesmo. Por causa desse homem, médicos foram perseguidos por recomendarem o tratamento precoce, fazendo uso da ivermectina e da cloroquina, que poderiam ter salvado milhões de vidas. Por causa desse homem, comércios faliram, empresários entraram em depressão, pessoas tiraram suas vidas dentro de casa, porque foi tirado delas o direito de trabalhar, quando ele sabia que o distanciamento social não evitava a proliferação do vírus. Por causa desse homem, Bolsonaro, no Brasil, foi chamado de genocida por defender tudo aquilo que Fauci defendeu em seu diário privado, mas que publicamente, covarde e monstruosamente, ele negou por política e por interesses pessoais. E agora eu te pergunto, você está vendo alguém da mídia falar sobre isso? Você viu uma nota no Fantástico de ontem falando sobre a farsa da pandemia sendo escancarada para o mundo? Você está vendo alguém se retratar da classe médica, da classe artística, da classe política por terem induzido a nossa população a viver uma farsa?
Nunca foi pela ciência. Esqueça essa história de que vacinas salvam e de que a ciência sabia o que estava fazendo. Vacina nunca salvou ninguém, máscara nunca protegeu ninguém, nunca foi pela sua segurança. Sempre foi por interesse pessoal, sempre foi pela política, sempre foi para desacreditar o que poderia ter amenizado e muito essa tragédia. Anthony Fauci seguirá sendo interrogado pelo Senado norte-americano e nós esperamos que ao final de tudo isso ele seja preso, que ele passe o resto da vida na prisão, porque ele é o responsável maior por tudo que aconteceu. Mas ele não é o único responsável. Então, após a prisão de Fauci, eu espero também que todos aqueles que seguiram suas orientações sabendo, porque sabiam da verdade, sejam também responsabilizados, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no Brasil. Bolsonaro sempre teve razão e nós não vamos deixar que o maior genocídio, porque sim, negar o tratamento adequado e negar o remédio certo, como esse povo fez para a nossa população, isso sim causou o maior genocídio da nossa história. Que a maior farsa da nossa história não passe impune. E que todos os culpados paguem, se não aqui, certamente na justiça divina, porque dela nenhum deles escapará.